Jesus, ele não lutava com os inimigos. Jesus, ele não odiava ninguém. Além disso, Jesus, por onde ele passava, ele fazia amigos. Se nós vamos a ver, quando ele chegou na cidade onde morava um homem baixinho, parece que Jesus fez uma amizade com este homem. Se nós vamos a ver a continuidade, quando Jesus Cristo ele estava sendo crucificado naquela cruz de carvalho, a Bíblia diz que ele estando pendurado na cruz, inclusive lá, ele fez uma amizade com aquele ladrão que estava também crucificado juntamente com ele. Aleluia! Então nós podemos ver que Jesus Cristo, tudo que ele passa, ele faz amizades. Tudo que ele passa, ele faz amigos. Não importa o que a pessoa é, o que importa é o que a pessoa reconhece de Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo faz amizade com esta pessoa. Se nós vamos a ver na Bíblia, a maior pessoa que ajudou pessoas e continua ajudando pessoas é Jesus Cristo. Mas mesmo assim as pessoas sabendo que Jesus ajuda tamanhas pessoas, multidões de pessoas, as pessoas criaram inimizades com o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele sustentava os famintos, dava de comer às pessoas que estavam com fome, ele curava os doentes, ele libertava as pessoas que estavam endemoniadas, ele dava o alívio, o livramento para as pessoas que estavam sendo atormentadas. Mas com todos esses efeitos bons, as pessoas não consideraram, além de segui-lo e poder fazerem parte dele, eles começaram a perseguir Jesus Cristo a fim de que possa eliminar ele e com suas obras. Aleluia! A fim de acabarem com o ministério de Jesus Cristo. E eu trago o tema no dia de hoje, que aquilo que Deus levantou, ninguém pode destruir. Aleluia! O que Deus levantou, ninguém pode destruir. Não importa qual seja o nível do teu inimigo. Não importa qual seja o inimigo daquele que está a perseguir. Se é Deus que te estabeleceu, ninguém vai te derrubar, ninguém vai te destruir. Não importa se a pessoa foi buscar uma macumbaria, seja Mambó, não importa se a pessoa foi buscar a bruxaria, seja onde. Se é Deus que te levantou, ninguém vai te destruir. Aleluia! Nesta passagem aqui, estamos a ver os dois homens que foram um dos discípulos de Jesus Cristo. Estamos a ver Pedro e João. A Bíblia diz que eles de costumes, eles desciam no templo no sentido de eles poderem ir orar e adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que ali no templo existia um homem que era coxo de nascença. E a Bíblia diz que aquele homem sempre estava ali para poder pedir esmolas. E num dia desse, Pedro e João, quando eles entravam no templo, antes de ele entrar dentro do templo, aquele homem estava ali na porta a pedir esmola. E a Bíblia diz que quando ele pediu esmola para Pedro e João, eles disseram o seguinte: eu não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta e ande. Aleluia! E a Bíblia diz que naquele instante, aquele homem que era coxo, durante 40 anos sem andar, a Bíblia diz que aquele homem levantou normalmente e começou a andar. Aleluia! E por causa daquela bondade, e por causa daquele efeito que os apóstolos manifestaram naquele dia, muitos inimigos também se levantaram. Eles começaram a ser perseguidos por causa de algo bom que eles fizeram. Era bom diante daquele homem e era bom diante de Deus, mas não foi bom para diante de outras pessoas. Isso para dizer que algumas coisas que nós achamos bom, outras pessoas não acham alguma coisa bom. E Pedro, ele fez aquilo que era a vontade de Jesus, porque a vontade de Jesus era de fazer o bem. E curando aquele homem, ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo o bem. Mas, até que aqueles que se diziam líderes religiosos, aqueles que se diziam líderes representantes do povo, começaram a perseguir Pedro e João, por causa daquele feito. Agora diz que Pedro e João foram presos, e eles foram interrogados. Em que autoridade, em que poder que vocês manifestam essas obras? Aleluia! E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a falar no meio do povo e ele diz: eu faço isso, ou nós fazemos isso em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. Aleluia! E a Bíblia diz que por pregação de Pedro, a bolha de 5.000 pessoas, as pessoas iam se convertendo na parte dos homens, se converteram muito. E quando o conselho dos sacerdotes, quando viram multidões de pessoas que estavam a favor de Pedro e João, eles decidiram não causar mal a
Pedro. Aleluia. Mas eles disseram o seguinte: nós vamos vos soltar, mas em condição para que vocês possam parar de falar em nome desse tal Jesus. Aleluia. Nós vamos soltar vocês, mas vocês já não podem falar mais em nome desse Jesus. Vocês não podem mais espalhar os ensinamentos de Jesus Cristo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, e João, eles respondem o seguinte: importa que nós possamos obedecer a vocês ou obedecer a Deus. Ali se tu se saca, e cuina, e tu me la muina, ou tu me la esquemo. Essa foi a questão que Pedro e João fizeram para os sacerdotes naquele dia. O que é mais importante? É obedecer a vocês ou obedecer a Deus. E Pedro e João, eles disseram o seguinte: que nós não vamos parar de anunciar a Jesus. Nós não vamos parar de pregar a Jesus. Aleluia. Por que eles estavam sendo perseguidos? Porque lá neles existia algo especial. E esse algo especial é aquilo que atraía pessoas. Aleluia. Que era Jesus dentro deles. Aleluia. Eles pregavam e o Espírito Santo os convencia a multidão de pessoas. E eles eram seguidos por milhares de pessoas por causa das palavras que eles falavam. Por quanto mais os apóstolos pregavam, as pessoas iam ser mais libertos. E eles foram proibidos. Olha, vocês não podem falar mais deste nome. E Pedro disse: não, nós vamos continuar a falar do nome de Jesus Cristo. E uma das coisas que os sacerdotes não sabiam é que eles estavam a lutar com Deus. Aleluia. Uma das coisas que eles não sabiam é que eles estavam a lutar com o próprio Deus. Eles estavam a lutar com Deus, tentando paralisar a obra de Deus. Eles estavam a lutar com aquele que é o dono da obra. Porque Pedro e João, somente diante de Deus, eram instrumentos que eram usados para fazer uma determinada obra, colocando a intenção de quererem paralisar esses homens. Eles estavam a lutar contra Deus. Tentaram várias vezes, pararam Pedro. Nós vamos ver a continuidade do Atos capítulo 12. Vamos ver que Tiago, que fazia parte dos apóstolos, ele foi pego e ele foi morto. Estavam a tentar parar aquilo que é a obra de Deus. Estavam a tentar acabar com aquilo que é a obra de Deus. Mas a Bíblia diz que nada disso conseguiu pará-los. Aleluia. Porque Deus, Ele havia estabelecido este ministério para que possa permanecer e ir avante anunciando a palavra do Senhor. Ninguém vai te destruir. Ninguém vai acabar contigo. Aleluia. Ninguém vai te destruir e ninguém vai acabar contigo. O que Deus colocou na tua vida, ninguém vai destruir. A tua firmeza em Deus não depende do teu inimigo. A tua firmeza no Senhor não depende daquele que te persegue. A tua firmeza no Senhor não depende daquele que quer o seu mal, mas depende daquele que colocou esta firmeza. Depende daquele que te chamou. Depende daquele que morreu por ti naquela cruz de Carvalho. Ninguém vai destruir a sua vida. Ninguém vai destruir. Tentaram destruir a Pedro, tentaram destruir a João, mas não conseguiram porque Deus era com eles. Ninguém vai destruir. A Bíblia diz que, se nós vamos a ver em Números capítulo 22, a Bíblia diz que Deus, ou existia um rei, que ele invocou um certo curandeiro para que ele possa amaldiçoar o povo de Israel. Aleluia. E a Bíblia diz que quando aquele curandeiro tentava amaldiçoar aquele povo de Israel, a Bíblia diz que a bênção, a maldição se transformava em bênção. Quando eles lançavam a macumbaria se transformava em bênção. Quanto mais o povo era tentado para ser enfeitiçado, mais eles vão sendo abençoados. Então o rei ficou tão triste, ficou furioso. Disse: olha, eu não te chamei aqui para você abençoar este povo. Eu não te chamei aqui para você dar a prosperidade a esse povo. Porque eu estou a ver, cada vez mais quando você faz os seus rituais, esse povo aqui está a prosperar. Quanto mais você faz seus rituais, esse povo aqui está sendo abençoado. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para você amaldiçoar este povo. E sabe o que aquele curandeiro disse? Aquele curandeiro disse o seguinte: o que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. O que Deus levanta, ninguém abate. O que Deus firma, ninguém vai abalar.
Aquele curandeiro tentou várias vezes, mas não conseguiu. Até que chegou ao ponto dele entender que, olha, eu estou a lutar com uma força grande, mais do que eu imagino. Há uma força grande a favor deste povo. Há um Deus que é um grande, que está acima de mim, a favor deste povo. Porque a Bíblia diz que aquele feiticeiro, tudo o que ele fazia, se concedia, acontecia. Mas quando chegou diante do povo de Israel, não aconteceu. Porque Israel era a menina dos olhos de Deus. Ninguém vai te enfeitiçar. Em Salmos, a Bíblia diz que ninguém toca nos ungidos de Deus. Ninguém toca nos ungidos de Deus. O que é ser ungido de Deus? É um homem que foi escolhido, separado, para fazer alguma coisa diante de Deus. Aleluia. E ninguém vai tocar você. Vão perseguir sim, vão tentar sim, mas não vão conseguir. Não vão te tocar. Ninguém vai conseguir derrubar-te. Permanece Deus, assim como os apóstolos permaneceram até. Aleluia. Porque nós podemos dizer, agora como estamos em Deus, já chega de perseguições. Agora como estamos em Deus, já chega de tentações. Segundo os Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo disse que nós somos perseguidos, mas não somos alcançados. Somos atribulados, mas não somos abalados. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Jesus ele disse que no mundo tereis aflições, mas não se preocupem porque eu já venci o mundo. Aleluia. Jesus já venceu o mundo e as aflições que o mundo apresenta. O trabalho da igreja é continuar a pregar a mensagem de Deus dentro e fora de templo. E ninguém vai parar isso. Tentaram desde a antiguidade, até os dias de hoje continuam tentando, mas a igreja ainda prevalece. A igreja ainda prevalece no meio das tempestades. A igreja ainda prevalece diante das perseguições. Permaneça forte e firme e ninguém vai acabar contigo. Aleluia. 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 Coloca-se de pé, não vou prolongar muito em nome de Jesus. Alguma coisa.